Foi uma eleição muito difícil, né? Muito dura, porque nós não tivemos a presença da Dilma, não tivemos a presença do Lula, apesar do Lula ter gravado 2 vezes. Tivemos pouquíssimos recursos em relação à campanha do nosso adversário, que foi muito rica. Foi talvez a campanha mais cara do Brasil hoje, eu não tenho dúvida disso. E, além disso, houve também um abuso do poder econômico. Nós entendemos que o pleito foi absolutamente desigual. E isso... E mesmo assim, com todas essas adversidades que nós sofremos, nós chegamos a quase 50%, foi 40, quase 48, 47, alguma coisa, né? Então, politicamente foi uma vitória, né? Claro. Sem mandato, disputando com o governador que estava no exercício do mandato e com você veja que uma lei que terminou não servindo para a eleição passada, ela só me oficializa como candidato 72 horas antes do pleito, né? Do dia 30 de setembro é que o TSE diz que eu não sou ficha suja, repare, né? Que eu não estou enquadrado naquilo. Então foi muita dificuldade, muita coisa que a gente teve que enfrentar, mas acho que foi uma vitória política. Uma vitória política nossa, pessoalmente, mas uma vitória também para o Estado de Alagoas. Eu acho que o que ficou claro é que o período que nós passamos e essas adversidades que Alagoas enfrentou na década de 90, problemas de desemprego, enfim, há um fruto claro, que é a organização sindical, que é a consciência dos trabalhadores, sobretudo trabalhadores que estão dentro da economia formal, os funcionários públicos, quer dizer, e a juventude, quer dizer, há um movimento no estado de Alagoas para se refazer, né? Nós somos um estado que os índices sociais são um dos piores do país. Quer dizer, fruto de quê? Fruto de uma elite que foi perversa ao longo de não é décadas. Nós temos alguns séculos, né? Essa é que é a verdade. Então, e há um amadurecimento, quer dizer, é um processo que Alagoas está vivenciando, mas que está superando, está ganhando. Governador, me diga uma coisa, como é que fica a questão das alianças políticas? Na última eleição, o senhor foi adversário tanto do atual governador quanto de Fernando Collor. Já no segundo mandato, Collor estava do seu lado. E o prefeito Cícero Almeida estava com o atual governador. E agora já há uma articulação do senhor com o prefeito Cícero Almeida. Como é que fica isso aí? A articulação nossa com o prefeito, acho que está voltando ao leito natural. A história do Cícero, né, de um homem simples, de motorista de táxi, que ele estava me contando que a família dele ou eles ajudavam na feira a família do Bulhões e tal, em Santana do Ipanema. Então o Cícero é esse cidadão que deveria estar com a gente desde o começo, né? Houve, eu acho que na história do Cícero, um hiato na vida dele, quando ele fez a opção por um projeto que era um projeto conservador, um projeto dominante e excludente, que era o projeto do Teotônio. Ele não conseguiu enxergar isso. Mas o Cícero está hoje, do nosso campo, no campo do PCdoB, do PT, o Cícero está no leito natural dele. Eu acho que o Cícero é isso. O Cícero é o próprio povo, é o Lula, né, que não teve a oportunidade que o Lula teve. O Lula teve uma escola dentro do sindicalismo que fez do Lula uma autoridade política. E o Cícero não, está aprendendo no autodidata, né? Veio do raio, é diferente, talvez por isso ele com todo o seu carisma, está tendo mais dificuldade, porque não teve a escola que o Lula teve. Mas o berço do Lula, do Cícero, é o berço desses partidos, dos partidos democráticos, dos partidos dessa visão mais à esquerda. Entendeu? Agora, a composição às vezes erra. Por exemplo, o Cícero acho que fez a opção errada naquele momento. Eu espero que agora não faça. Mas já está certa essa aliança ou ainda está sendo costurada? Não, quem pode dizer é a pessoa, sobretudo quando o cara está com um cargo, quer dizer, a autoridade é ele. Então ele é quem tem que se colocar. Mas ele já demonstrou em algumas entrevistas, em alguns momentos, publicamente, que tem interesse de formar uma frente, uma corrente, né? Uma composição política com esses partidos. Se eu serei candidato ou não, tem tanta coisa ainda para acontecer. Vamos dar um exemplo. Imagina que o mandato do Teotônio seja cassado realmente, como foi o pedido que nós fizemos.
Aí, ao invés de disputar a prefeitura, eu vou ter que assumir o governo. Então, tudo muda. Você acha que é possível isso acontecer? Muito possível. Hoje está claro de que entre os processos... Para relembrar as pessoas que estão assistindo, o senhor entrou com essa representação baseado em quê? Baseado no abuso do poder econômico, né? A campanha do Teotônio foi uma campanha riquíssima, uma campanha que ficou claro para todo mundo o esbanjamento de dinheiro e o abuso do poder político. Ele, no cargo, ele cometeu vários crimes de abuso político. Posso dar um exemplo. Por exemplo, os asfaltos que ele fez nas cidades, ele não fez concorrência pública, ele não fez convênio com os municípios. Portanto, o papel do governo era fazer corretamente as ligações intermunicipais, né? E não o que ele fez. Então, um programa que ele fez no Sertão também, de Ouvindo Capino, isso no lado do abuso do poder político, quer dizer, utilizar a máquina para se favorecer. Mas durante a campanha houve prisões de gente com dinheiro, né, fazendo pagamento para ele, houve prisões de postos, a Polícia Federal deu flagrantes de distribuição de volume enorme de combustível. Quer dizer, há vários crimes, na verdade é um dossiê. Você tem uma ideia, são milhares e milhares de páginas que compõem um grande processo que nós entramos direto em Brasília. Aqui, inclusive, não passa pelo julgamento desse tribunal. Quem vai julgar é o TSE, porque a gente está contestando o que o tribunal daqui fez, que foi diplomá-lo. O senhor acha que houve perseguição contra o senhor da parte do tribunal daqui? É claro que não posso dizer todo mundo, mas no todo nós fomos muito prejudicados. No final, então, quando ele teve direito de resposta de muitas coisas, né, e o tratamento foi desigual, né, houve um favorecimento enorme dele. Não tenho a menor dúvida que nós fomos muito prejudicados pela forma com que o Tribunal Regional Eleitoral se comportou aqui no estado de Alagoas. Carlinhos Breda, nosso consultor político, está sempre com a gente nessas entrevistas. Alguma pergunta, Carlinhos? Eu gostaria de saber do governador se ele guarda mágoa de alguém ou na política não pode haver retrovisores. Não, poder pode. Eu acho que o retrovisor é bom para você tentar evitar os erros que a gente comete, né? Eu acho que não há quem não... Só quem não faz nada e já faz o erro de não fazer nada. A vida é de construção, a vida é de realizações. Então o retrovisor serve para a gente procurar dar uma avaliada nos seus erros também, né? E também construir um pouco das pessoas com as quais você não deva mais procurá-las, porque não merece. Você dá um crédito de confiança 2 vezes, 3 vezes, quer dizer, a Bíblia quando faz perdão 70 vezes 7, eu acho que só para os santos, para Cristo, para Deus, eu acho que nós não chegamos a esse ponto. Então há um limite nisso tudo. Portanto, eu acho que não é mágoa. A gente tem que passar adiante. Porque eu acho que, por exemplo, ódio. Tem gente que curte isso, né? Eu acho que isso termina, bate e volta. A pessoa que ela é rancorosa, que ela é mal com a vida, mal consigo mesmo, ela não vai mais adiante. Eu acho que a gente tem que superar. Mas eu tive uma entrevista, pessoas dizem, mas se eu for traído, eu digo, e daí? Agora, para quem traiu, eu vou em frente. Na política essa linha é meio tênue, né? Porque assim, até a população às vezes não entende 2 adversários que se degladiam na campanha e de repente estão juntos. Veja só, mas depende das circunstâncias com que eles estejam juntos. É preciso que a pessoa também compreenda, porque às vezes a gente não entende, mas porque a gente se radicaliza, você se apaixona. Mas se você olhar pela ótica do bem-estar comum, você coloca a questão pessoal em segundo plano. Vou dar um exemplo. No segundo turno, historicamente, eu e Fernando Collor sempre tivemos separados, não foi? Sempre disputamos juntos. Quando foi no segundo turno, tinha gente que chegou para mim e disse, não aceito o apoio do Fernando Collor. Ora, o Fernando Collor disse, apesar das divergências que tem com o Ronaldo Lessa, hoje o projeto do Teotônio é pior para Alagoas. Então eu estou fazendo uma opção, ele queria ser o governador, mas já que ele não foi para o segundo turno, ele achava que o meu projeto era melhor do que o do Teotônio, e eu acho que a prova está aí do que a gente está vivendo. Então eu acho que a posição do Collor de querer interferir com a sua liderança, e ele fez, porque teve muitos municípios que eu ganhei porque ele veio apoiar, e eu de aceitar, eu acho que é humildade da parte dele,
Eu acho que é também da minha parte a compreensão, é você não botar o rei da barriga. Ah, eu venci dele pro segundo turno, não vou querer. Que não vou querer, cara? O importante era o seguinte, qual era o pior? O pior era a gente continuar com um governo da exclusão, que é esse governo daí. Então a gente tinha que naquela hora estar junto. Tinha que estar junto. Eu acho que era o dever da gente como cidadão e como público que tem o dever de fazer o melhor. A política não é a arte vamos dizer assim, como se fosse uma coisa absoluta. Por exemplo, eu faço isso, eu não faço nada. Não. Se você pode fazer isso quando trata da sua vida. Mas quando você trata da vida de muita gente, eram 3 milhões de vidas em jogo. Então você tem que fazer o que for melhor para essas pessoas. Mesmo que aquilo não fique tão bem para você. Mas, olha, meu amigo, eu não posso estar na frente das pessoas. Eu não sou mais do que ninguém. Nem partido nenhum é maior do que ninguém. Então naquela hora você tem que pensar no todo. Por exemplo, queriam que eu me rebelasse com a Dilma, porque ela não veio aqui e tal, porque não sei o quê, porque não veio dinheiro, porque não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu não posso fazer. Eu achava que com todas as formas que eu acho de comportamento inadequadas que houve na campanha, eu acho que para o país a Dilma ganhar era melhor. Então eu não podia misturar as coisas. Eu precisava do apoio dela, né? Queria mais o apoio dela, mas não podia querer que fosse pior para o Brasil nem para o povo, porque eu acho que se ela perdesse era pior. Então são essas coisas, a vida tem essas contradições. O senhor tem algum arrependimento? Eu devo ter. Se eu for curar no fundo, né? Agora é melhor você se arrepender do que fez do que não fez. Eu acho que isso eu acho que é a tônica da minha vida, né? Eu acho que, por exemplo, eu tive reações a determinadas questões que hoje eu agiria de forma mais cautelosa, talvez, entendeu? Tentava contornar certas situações. Aí eu acho que foi um pouco de arrependimento da maneira com que agi. Mas acho que agi certo. Acho que no mérito estava correto. Porque tudo que eu fiz foi pensando no coletivo. Tanto é que eu fui um cara que abandonei professor, abandonei engenharia, abandonei tudo, dediquei absolutamente a essa vida, né? Então, repare que era comum eu ter uma firma de engenharia, eu ter não sei o quê, né? E não tenho nada disso, quer dizer, eu dediquei a isso. E isso não me arrependo. Porque eu acho que é como um sacerdócio, você fez essa opção na vida. Entendeu? Então eu faria diferente, de forma diferente. Mas pelo fato de ter feito, eu não me arrependo. Eu aprendi, algumas coisas faria diferente, mas fiz o que era necessário. Diga, Carlinhos. Governador, a gente recebe algumas mensagens através dos amigos do Facebook. E a gente recebeu uma mensagem do vereador Oscar de Mello lhe fazendo uma pergunta. Seria um comparativo do seu governo com o atual governo? Sobretudo na questão social e humana, é água do vinho. Veja só, a educação, nós dobramos a quantidade de vagas. Alagoas tinha 151 mil ofertas, nós aumentamos para mais 184 mil, foi para 340 e tantas mil ofertas de vagas na escola. Então, nós tentamos mostrar e fazer com que a educação fosse o vetor de impulsionamento da mudança do estado de Alagoas. Só muda, todos os países, Coreia, qualquer país do mundo que deu, China, que deu salto, deu na educação. Então, eu fiz isso. E eu fiz isso abrindo vagas, fiz isso construindo escolas decentes. Eu convido a vocês para visitar as escolas que eu construí e valorizando o professor. O funcionário da educação, eu tentei dar o máximo que Alagoas podia. Não é o que eles merecem, não, eles merecem mais, mas o que podia. E ainda fiz o seguinte, eu democratizei. A escola é deles, não é nossa. Então a direção é escolhida pelos professores, pelos alunos, pelos pais. Quer dizer, eu tentei fazer a transformação desse estado como eixo na educação. Agora, evidentemente que quem tem essa visão, eu podia ampliar para o funcionário público. Então, fizemos concursos. Pode olhar o que tem hoje na polícia, mais da metade do bombeiro hoje entrou no meu governo, com os 2 concursos que fiz. Quase 50% da polícia entrou no meu governo. Quer dizer, você não faz, o político pode ter a melhor ideia do mundo, mas não é ele que vai para a rua defender a sociedade. Não é ele que está no hospital que vai defender e tratar do doente. Então o funcionário público tem que ser tratado com respeito. Quem ama o povo tem que fazer com que os agentes que atendem o povo sejam bem remunerados e respeitados.
Então eu acho que essa foi a diferença. Por exemplo, a luta que eu fiz, 120, eu criei 120 conselho de combate à mortalidade infantil. Era pior do Brasil. E a Reiko, que era representante da Unicef, veio tirar o meu colete, quando a gente chegou na média do Nordeste.